pode passar pelo mesmo Não pode. psicólogo, né? É, Por que, Ana, essa questão? Você acha que interfere alguma coisa? interfere muito. É como se fosse aquela frase que que a gente escuta muito, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É porque, na verdade, assim, é interessante que você falou um ponto dessa questão da faculdade. No entanto, que em relação a isso, mais ou menos no, acho que no sexto semestre, que é quando a gente começa a ingressar a parte do estágio, que a Uhum. gente vai aprender a atender, independente do local que for, se for clínica, hospital, empresas, nas escolas, independente do local, a gente é obrigado, nós como graduandos, né, da psicologia, a gente é obrigado a fazer terapia. Porque a gente precisa primeiro estar bem para cuidar do outro, É. né? Por mais, eu lembro que na minha época, eu ainda falei assim, mas não tem problema nenhum, o que, que eu vou falar lá? Uhum. E depois que a gente começa a passar, a gente começa a perceber que a gente não precisa ter um problema. No entanto, que hoje em dia eu falo muito isso, gente, a gente não pode. Lógico, às vezes a gente acaba procurando um médico, qualquer profissional, principalmente da área da saúde, Uhum. quando a gente já está com um problema instalado na gente, né? E com a psicologia também as pessoas fazem muito isso. Mas a psicologia mesmo, a gente precisa fazer a parte da prevenção. Então a gente precisa procurar o psicólogo, o Uhum. profissional, para a gente se conhecer antes de ter um problema já na nossa vida que a gente precisa cuidar. Então por isso que o estudante ele tem que começar a fazer terapia ainda na metade ali mais ou menos da graduação. E a questão que você me perguntou das pessoas que a gente tem intimidade, né, não é só familiar. Quem a gente, os nossos amigos, por exemplo, a gente também não pode atender. Porque Uhum. para a psicologia é como se a gente misturasse as coisas. E aí a Rapaz. gente não consegue dar uma condução adequada para aquela situação que a pessoa traz para a gente. É como se a gente misturasse mesmo, entende? Nossa. E realmente eu percebo assim que, por exemplo, os conselhos que eu dou, as orientações que eu dou quando alguém me pede que é um amigo meu, eu percebo que é diferente da conduta que eu tenho como profissional com um paciente. Então, realmente, a gente não pode. São duas questões, na verdade, que é a questão do que você falou da ética, né? A gente Uhum. precisa ter uma ética, a ética é uma base muito, muito pesada para a gente, e a questão do sigilo profissional, né? Ainda mais a gente que mora em cidade pequena, acaba sendo um pouco mais complicado. Todo É. mundo conhece todo mundo, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, de chegar para mim e falar assim, Anne, marca minha consulta um pouquinho distante dos outros pacientes para ninguém me ver chegando no consultório. E a gente também precisa entender o paciente, né? É. É uma particularidade dele, vai falar sobre a vida dele, sobre problemas, dificuldades dele. Então a gente tem que acompanhar isso daí, que aí entra a questão do sigilo profissional, né? Tem a questão do ambiente do nosso consultório, a gente tem que ter cuidado. Como vocês aqui, de acústica, né? Para não vazar nada mesmo. Muito interessante. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Pessoal, ó, lembrar que nós estamos, né? Falei no início aqui, no mês das mulheres, tá? Parabéns a todas as mulheres, tá? Estamos aí até o final do mês aí, vamos trazer mais profissionais aqui, tá? E retornando, antes de mais nada, nós estamos ao vivo, tá? Pela Rádio Cidade, vou falar aqui porque tivemos um certo desentendimento em relação à data, mas o nosso podcast está sendo um sucesso, tá, pessoal? E aí é muito bom que é, antecipou, né? Antecipou, né? Isso, tá chegando agora em toda a zona rural aqui, aquelas pessoas que não têm acesso à internet. E quem tem acesso à internet, dá uma pesquisada aí no YouTube, pesquisa aí podcast do Samuca, tá? É, então, Anne, retornando aqui. Igual eu falei, estamos no mês das mulheres, vamos levar o assunto mais o tema mais voltado às mulheres. Assim, para para vocês que começaram a graduar, né, a fazer a entrar na faculdade, é, qual era o número, assim, não precisa ser exato, de mulheres na sua turma? Era muito para essa área, porque eu, quando falo psicóloga, só lembro mulher, Sim, entendeu? sim, Então, assim, eu não vejo homem atuando nessa área. sim. Mas para vocês lá, como é que era o número de mulheres e homens, assim? Na minha turma, como eu falei para você, formou em torno de 22 pessoas, tinham três homens de 22 pessoas. Então, uma área não É, tão
procurada, né, por homens, né? Mas aqui na nossa cidade tem um psicólogo, meu amigo Cícero Ah, Porto. isso, Cícero, Um beijão isso, para Cícero, ele, Cícero. meu Aqui é Cícero. colega. Isso, exatamente. É muito Mas interessante. realmente acaba sendo mais uma profissão com a maioria de mulheres, né? Isso. Ô, Anny, você começou a atuar há quantos anos? Já Já tenho 10 anos de formada. 10 anos Isso, formado. Você assim, já... eu me formei no final do ano, no início do outro ano eu já estava trabalhando aqui, Isso, na ó, rede pública, né? na rede pública. Isso. Ó, assim, tivemos um problema, né, enorme com essa pandemia que afetou muita gente. Aliás, afetou todo mundo, né? Todo mundo ainda carrega resquícios dessa pandemia, onde carregou muitos entes queridos, né? A gente sabe que todo mundo sofreu com isso. A gente, nós lá da nossa, onde eu presto serviço hoje, né? Sofremos também, tivemos a Uhum. perda de um amigo, né? Mas assim, por estudos, né? A gente viu por estudos que de 4 anos, 4 não, 3 anos, né? A pandemia terminou, tá indo, fechando 3 anos, 3 né? anos, isso. Terminou, não, ainda tem, aparece um aqui e outro, Isso, né? isso. Você teve mais procura, Anne, depois desse período? Muito, muito mais. Eu acabei, assim, tendo uma coincidência que eu abri meu consultório naquele ano da pandemia, em janeiro. Quando foi em março, veio o boom, né? Foi mais ou menos em março que Isso, começou a se falar, foi. mas aqui na nossa cidade começou a chegar um pouquinho depois, né? Mas foi bem naquele ano. No entanto, que eu fiquei um período ali sem poder fazer atendimento por ser um pouco próximo, né? Mas realmente foi uma tragédia. Foi e ainda é uma situação muito complicada para a gente pela sociedade ainda não conhecer muito da doença, ainda ser algo que está em Uhum. pesquisa. Mas eu costumo dizer que para a gente da área da psicologia acabou tendo o seu lado bom, tendo o seu lado positivo, porque fez com que as pessoas enxergassem, como eu falei com você, enxergassem a profissão com outro olhar, Uhum. dessem mais valor, percebessem a necessidade desse tipo de profissional em qualquer âmbito. Nas escolas, né? Essa questão das aulas online, o retorno das aulas presenciais, tanto para professores, né? Tinha muitos professores que não sabiam mexer com o computador, não tinham a noção do que era montar uma aula online. E aí Uhum. começaram a ter, por exemplo, crise de pânico, transtorno de ansiedade, as crianças também por ficar muito tempo em isolamento dentro de casa. Então, todas essas características que a pandemia, infelizmente, acabou trazendo, fez com que a profissão da gente tivesse um olhar um pouquinho mais voltado para a gente mesmo. Caraca, muito interessante. É, hoje, né, a gente vê que os adolescentes hoje sofrem muito. é, Vamos dizer, a ansiedade começa tudo pela ansiedade, não é isso, Ana? Isso, E isso. aí, adolescentes, muitos, começam a sofrer disso tão cedo. Antes eu lembro muito que ansiedade era acima dos seus 35, Isso. 40 anos, não era? Que a pessoa tinha ansiedade, e a ansiedade era aquela ansiedade que conseguia dar uma controlada, né? E hoje não, eu vejo muitos adolescentes hoje nessa parte assim de ter ansiedade, sofrer dessa ansiedade. Mas você vê resistência dos pais em levar esses adolescentes ao profissional? Oh, atualmente, eu vou falar assim, como é que está meu consultório atualmente. Hoje, na verdade, eu atendo mais crianças que adolescentes, em questão de demanda, né? Uhum. Que eu atendo todos os públicos, mas atualmente eu tô com mais, vamos dizer assim, 80% de criança e 20% entre adolescente e adulto. Tem muita criança já com ansiedade, já com depressão infantil, e a gente pensa assim, o que essa criança tem, né, para estar Caraca. assim? Mas é tudo isso que a gente vem falando, né, Samuel? Questão da pandemia. Hoje as crianças de hoje têm acesso a muito mais informação Tem. do que a gente quando era criança, Uhum. e isso tudo está causando sobrecarga. A gente tem que procurar buscar esse limite aí, né, dar uma freadinha, porque está causando muitos problemas. Mas essa questão da resistência tem um pouco dos pais e um pouco dos adolescentes. Tem um pouquinho dos dois. Mas eu acho que os mais difíceis são os pais.